Pronto, 7 de setembro de 2023. Vamos lá, jovens. E Agora sim. me vê? Sim. Larissa, questão 6. Nossa primeira dúvida do dia. Seu open board tá aqui. Então vamos lá. Questões conceituais muito comuns na UES também. Como resultado da aplicação de um sistema de forças sobre um corpo, verificamos que ele se move com velocidade vetorial constante. Gente, o que seria essa velocidade vetorial constante? Que movimento tem essa característica? Seria qual tipo de movimento? Uniforme? Retilíneo uniforme. Isso, movimento retilíneo uniforme. MRU. Não muda direção, sentido nem intensidade. Bom, aqui apoiado sobre uma superfície horizontal com atrito. Então aqui nós temos atrito. Então vamos lá. Para um objeto se mover com velocidade constante em MRU sobre uma superfície, a gente tem que ter uma força que consiga equilibrar o atrito. Que força é essa? Uma força F. Uma força F que equilibre essa força de atrito. Ou seja, as duas têm que ter a mesma intensidade. Aí isso aqui vai produzir um MRU. Ok. E aí vamos pensar em termos de trabalho. O trabalho de uma força, ele é o produto dessa força pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a direção do movimento. No caso aqui, a força é paralela. Então não precisamos nos preocupar com o cosseno, porque o cosseno de zero é zero. Aí a pergunta, Ricardo, essa formulazinha, ela pode ser aplicada sempre? Não. Só quando a força for constante. Se essa força variar, nós temos que calcular o trabalho a partir do gráfico. Mas o caso aqui é uma força constante, que é só para equilibrar o atrito. Beleza. Então vamos lá. Item 1, o trabalho realizado pela força peso. Aliás, o item 1, trabalho realizado pela força peso. 2, trabalho realizado pela resultante. E o 3, trabalho realizado pela força de atrito. Galera, qual seria o trabalho realizado pela força resultante? Nessa situação. O que vocês acham? Trabalho da força resultante. Seria quanto? Eu botei que era 0, né? 0, porque o movimento é retilíneo uniforme. Então, a Não resultante das varia a forças... velocidade, né? Também. Exatamente. Então, não varia o vetor velocidade, não tem aceleração. Portanto, a resultante, 0. Trabalho 0. Trabalho realizado pela força peso. Se o movimento acontece numa superfície horizontal e o peso é uma força vertical, o peso é uma força vertical. E aí? E aí que o cosseno de 90 graus é 0. Então, forças perpendiculares à direção do movimento não realizam trabalho. O trabalho do peso aqui também vai ser 0. Professor, esse ângulo é sempre entre a força e o deslocamento, né? Exato. Esse ângulo é entre o vetor força e o vetor deslocamento. Exatamente. A força normal, por exemplo, se ele citasse a força normal também aqui, não realiza trabalho. Gente, só um segundo aqui. Que minha esposa está aguardando as meninas, só aqui para ver que está chegando. Está indo.
Muito bem, galera. Então, se ele citasse aqui a força normal, também não iria realizar o trabalho, porque a normal é perpendicular à superfície. Aí a pergunta, e cadê o trabalho do FAT? Vai existir? Claro, porque tem FAT e tem deslocamento na direção do FAT. O trabalho do FAT é um trabalho negativo. Mas como aqui a gente está falando só de módulo, o trabalho do FAT, ele tem módulo dado pelo produto do FAT pelo deslocamento. Então, o único desses três que tem módulo diferente de zero seria o FAT. Pensando assim, trabalho do peso e da resultante, ambos zero. E menores do que o módulo do atrito. Por isso que é a alternativa C. Certo? Certo. Então, sempre que ele disser MRU, ou disser que o vetor velocidade é constante, não varia, você pode dizer que o trabalho da resultante é zero, sem medo. Beleza. Beleza. Então, vamos para 14 agora. Questão 14. A malfadada questão da UES da corrente. Essa aqui foi desastrosa. Eu errei essa aí no vestibular. Você e eu acho que 90% do pessoal. Ou Eu nem mais. tinha imaginado em colocar um centro de massa aí nessa questão. Pois é. gente. E tem o distrator. O ruim é isso. Ainda tem um item que Ainda você... tem um item, pois é. Pois é. O pior cenário é aquele que o cara coloca itens baseado em erros que você comete durante a resolução. Para cada erro que você cometer, tem um item compatível com esse erro. Eu também costumo fazer isso nas minhas provas, ó. É muita maldade, né? É muita maldade, meu professor. Eu acho que o senhor deveria repensar suas atitudes. Só que eu aviso antes da prova. Pessoal, para cada erro que você cometer, vai ter um item para marcar. Eu aviso antes. Não é surpresa, não. Ó, a corrente tem 2/3 do seu comprimento sobre a mesa e 1/3 está pendendo aqui. Ele diz mais, que essa corrente é homogênea, ou seja, metade do tamanho, metade do peso. Aí fala 1/3 do seu comprimento pende da mesa. L/3. Se 1/3 do comprimento pende da mesa, esse 1/3 de comprimento seria 1/3 do peso. Aí ele pergunta, qual o trabalho realizado para colocar esse 1/3 de corrente em cima da mesa? Quando você pensa em trabalho, sua força-peso, você pensa em peso vezes altura. Agora, essa altura sempre é a altura do centro de massa. É porque dificilmente, raramente, eles trabalham com corpos extensos. Mas a UES já fez isso uma vez e deve fazer de novo. Então você tem que lembrar que o que é erguido é o centro de massa. E no caso de um corpo homogêneo, o centro de massa é o centro geométrico. Então isso aqui vai ser metade da parte que está pendendo. Ou seja, metade de 1/3, 1/6. Então o trabalho seria o peso, que é 1/3 de mgl vezes o desnível, ou a altura do centro de massa, que é 1/6. Desculpa. 1/3 de mg, 1/3 do peso, vezes a altura do centro de massa, que é 1/6 do comprimento. 1/6 de L. E aí, multiplicando, dá mgl sobre 18. Muita gente marcou sobre 9, porque não se tocou desse lance do centro de massa. Então, a resposta era, de fato, o item A.
Bom, e aqui a UES não se comprometeu, aliás, ela não cometeu um erro conceitual muito simples, muito comum, que é o de perguntar o trabalho da força-peso para erguer uma coisa. O trabalho da força-peso, ele é mais ou menos. Se eu estiver erguendo uma coisa, é um trabalho negativo. O trabalho da força-peso é negativo. Então, isso aqui, ó, a rigor, seria menos. Mas a pergunta não foi o trabalho da força-peso, foi o trabalho necessário que uma pessoa teria que fazer para colocar essa corrente em cima da mesa. Então, tá correto, é positivo mesmo. Ela podia ter colocado menos mgl sobre 18 e mais mgl sobre 18. Aí você tinha que se tocar. Trabalho para erguer uma coisa é sempre negativo. Trabalho da força-peso. Ela tinha essa outra possibilidade para complicar mais ainda. Beleza. Então, a próxima aqui é a 17, a vizinha dela. É, professor. Ah, aliás, a 17 não. Sim, Larissa. Trabalho eu me enganchei. O trabalho da força-peso sempre é negativo e o trabalho para erguer é positivo. É isso? Não, acho que eu me expressei mal. É assim. O trabalho da força-peso, ele vai ser positivo quando o objeto estiver sendo abaixado, Ah, né? No certo. sentido para baixo, que é o sentido Certo. da força. Aí, se você ergue Uhum. uma coisa, o seu Na trabalho é contragravidade, né? isso. O seu trabalho é positivo. O da força-peso é negativo. E a força-peso é Certo. uma força que aponta sempre para baixo. Então, qualquer deslocamento para cima seria trabalho da força-peso negativo. Então, assim, o G, ele é para baixo. Então, se eu estou erguendo uma coisa, eu estou erguendo uma coisa com a força F, por exemplo, eu estou indo no sentido oposto ao da força-peso. Então, o lance é o seguinte: o trabalho da força F aqui, ó, chamado trabalho do operador. Vou colocar aqui. O trabalho da força F é positivo. Eu estou erguendo para cima, sentido. Agora, o trabalho da força-peso vai ser negativo. Durante o erguimento de uma coisa. Durante o abaixamento, aí o peso vai ter trabalho positivo. Então, é isso. Certo. Bom, a 17. Em um experimento em sala de aula, no estudo da mecânica, um objeto repousa suspenso por uma mola de constante K, cuja distensão é X. Em um segundo experimento, o mesmo objeto repousa suspenso por duas molas iguais à do primeiro caso e associadas em paralelo. A energia potencial elástica em cada mola durante o segundo experimento vale quanto? Ok. Então vamos lá. Temos aqui um objeto que está suspenso inicialmente por uma mola. Que apresenta uma distensão X. Aí, na sequência, esse mesmo objeto, esse meu programinha, gente, é um sucesso. Ó. Ele só faz o que ele quer. Ele só faz o que ele quer. Professor, o senhor pulou a 16 também, mas aí eu só faço depois. Ah, beleza. Assim. Viu? Ok. Assim, ó. Tchan. Vou apagar um desses aqui. Pronto. Aí, ó. Um jeitinho a gente se entende com esse programa aqui. Então, no começo, nós tínhamos uma mola, estava distendida aqui X em relação ao seu tamanho original. Aí a energia potencial em cada mola durante o segundo experimento. No segundo experimento, o peso desse objeto é sustentado por duas molas.
Eu posso dizer aqui, gente, que a força-peso é igual a 2kx. Isto é, cada mola vai deformar metade do que deformou antes. Vou chamar aqui de x'. Então, aqui inicialmente, ó, o peso era kx. Então, eu posso dizer que o x era peso sobre k. Peso sobre k. E nessa segunda experiência, o x', o novo x, vai ser P sobre 2k. Ou seja, a mola deforma metade. Cada mola deforma metade. E aí a pergunta, quanto é que é a energia potencial acumulada em cada uma das molas? A energia potencial é kx2 sobre 2. Então, o K vezes o X, ó. O X vai ser... O X aqui é metade do X anterior. Então, K sobre 2 vezes metade do X anterior. Ele está colocando em função do X. Então, o novo X é metade do anterior, ao quadrado. Por que que é a metade? É porque agora são duas molas sustentando o peso P. É cada uma sustenta metade. No primeiro caso, eu tenho só uma mola. Vai sustentar o peso P. Então, o X seria K, P sobre K. Aí, na segunda situação, eu vou usar duas molas idênticas à anterior para sustentar esse peso. Então, cada mola é como se pegasse metade do peso. Então, vai sofrer metade da deformação. Seria x sobre 2. Então, a energia potencial de cada mola seria K sobre 2 vezes metade do x ao quadrado. É só trocar esse x aqui, ó, pela metade do x. Só isso. Parece uma coisa muito mais complicada, né? Mas é só isso. A diferença, na segunda situação, o x é metade da primeira. Entenderam? Entendemos. E É que aqui a ele gente pediu, não estava sabendo de onde é que sai esse x sobre 2, entendeu? O problema foi só aí. pronto, é porque na segunda situação são duas molas. Aí cada mola pega metade do x. Vai pegar metade do peso, então vai deformar metade. Ele quer saber em cada mola. Aí a pergunta, Ricardo, se fosse no conjunto das molas, aí seria a mesma coisa. A energia acumulada pelas duas molas é igual à energia acumulada pela mola anterior. Como assim? Porque a energia é a mesma. Certo? Não muda a energia potencial de um caso para o outro. Agora muda a distribuição. Antes, a energia potencial, olha só, a energia potencial antes, energia potencial, potencial antes era kx2 sobre 2. E a energia potencial depois, Ricardo? A energia potencial depois vai ser a soma das duas potenciais. Então seria K sobre 2 vezes x sobre 2 ao quadrado vezes 2. Por que vezes 2? Porque são duas molas. No final, daria a mesma coisa, gente. Porque, olha só, eu vou cancelar, vou mostrar aqui, ó. X2 sobre 4. Peraí. Vou desenvolver aqui. É para dar a mesma coisa. E se não der, aí eu errei. É para dar a mesma coisa, que é a mesma energia. Mas é isso mesmo. Porque quando eu dobrar isso aqui, ó, é K sobre 2 vezes x2 sobre 4 vezes 2, que é dobrado. Não. Olha, a Dá a mesma energia, coisa. a energia vai diminuir.
X antes, o X depois. Porque se cada mola sustenta metade do X, energia é quadrática, então 1/4 da energia. A energia potencial desse sistema seria metade do outro, porque o que eu estou vendo aqui é isso. Ó. E se eu for simplificar aqui, esse 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, vai ficar metade da energia potencial anterior. Olha que curioso. Professor, eu acho que o problema é o K, né? Não? Porque, tipo, quando está em paralelo, o K não tem que somar. Então, nessa forma da energia potencial, teria que ser 2K, não era, não? Isso, garota. Muito bem, Larissa. Muito bem. Perfeito. É porque a associação de molas é igual a de capacitores. Duas molas em paralelo, o K é dobrado. Perfeito, Lígia. Perfeito. Exatamente isso. Ó, perfeito. Aqui 2K. Agora vai dar Então, igual. porque não faria sentido a energia potencial mudar, porque a massa sustentada é a mesma. Mas você tem razão. Numa associação de molas em paralelo, o K é a soma. Na associação paralelo. Na associação série, é o produto pela soma. É tipo capacitores, igualzinho capacitores. Uhum. Então, pronto. É 1/2 de KX2. No meio K vezes X sobre 2. É o item C, né? Pronto. A energia é a mesma porque o K é dobrado. É uma associação em paralelo. Exatamente. Bom, eu saltei a 16, então deixa eu saltar aqui para trás. Voltando a 16. Pessoal, é incrível como as questões da FEI são questões interessantes e que o pessoal tem muita procura. Eu Essa faço FEI é uma universidade ou é um banco? FEI, é Faculdade de Engenharia Industrial, de São Paulo. É uma sigla meio feia, mas é isso mesmo. FEI é É porque eu Faculdade. nunca encontro essas questões na internet. Quando eu quero procurar a resolução, nunca encontro. Nunca encontra. Pronto. No meu canal é sucesso. Se eu colocar isso aqui no meu canal hoje, vai ter procura bastante. Porque o pessoal não coloca, não sei por quê. Porque assim, a gente sabe que a internet é um ambiente assim, muito vasto, à primeira vista, mas quando você começa a procurar algo mais especializado, você começa a ver como é escasso. Tem muita coisa repetida. Coisa repetida. Bom, é o seguinte. Um corpo de massa 10 quilos é puxado por uma mola de constante K, 100 newtons por metro. O comprimento natural é 2 metros. Qual é o trabalho realizado pela força elástica para deslocar o corpo da posição 10 para a posição 4? Olha que legal. Qual o trabalho da força elástica para deslocar de 10 para 4? Bom, os itens estão todos positivos. Se tivesse positivos e negativos, o que vocês diriam? O trabalho seria positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Porque para a mola ir do 10 para o 4, ela está fazendo o que ela gosta de fazer, que é trazer o objeto para a posição natural. A mola está o tempo todo trabalhando para trazer o objeto para a posição não deformada. É o que se chama de força restauradora. Ela está o tempo todo fazendo isso. Né? Quando eu estou levando de 10 para 4, eu estou voltando o comprimento e é exatamente o que a mola faz. Então, o trabalho é positivo. Se fosse para escolher entre positivo e negativo, beleza. Como é que calcula o trabalho de uma força? Você pode calcular o trabalho de uma força fazendo força vezes deslocamento. Isso aí serve para uma força constante. Ricardo, eu pensava que ia fazer 10 menos 4. O deslocamento ia ser 6. Só que a força elástica muda. A força elástica em 10 não é igual em 4. Então, por que que falhou? Por que que falha se eu fizer assim, ó, trabalho igual força vezes deslocamento? O deslocamento é 4, de 10 para 6. O deslocamento é 4. Mas a força aqui, ela manteve-se constante? Não. Então, eu não posso usar essa expressão.
porque a força varia. Nesse caso, existe outra saída. Qual seria a outra saída? Variação de energia. Trabalho é a variação de energia. Você pega a energia potencial inicial menos a potencial final. Energia potencial. Ó, daqui para cá. Energia potencial inicial menos energia potencial final. Mas, Ricardo, eu aprendi que esse negócio de variação era final menos inicial. Né? Por que quando eu faço com energia potencial, eu tenho que trocar? A energia potencial, gente, ela vai sempre diminuir quando o trabalho for positivo. Certo? A energia potencial, quando o trabalho for espontâneo, ela sempre diminui. Aí, para evitar de estar trabalhando com sinal de menos, a gente inverte só na energia potencial. Todas as energias potenciais. Potencial elétrica, potencial gravitacional, potencial elástica. A gente inverte as energias para evitar o sinal de menos. Certo? Só por isso. Se for energia cinética. O trabalho, ele é sempre a variação da energia. Sim. Porque, assim, aí só o trabalho da força resultante é que é igual a variação da energia cinética, é isso? Eu também confundi. Porque eu nunca pensaria em fazer o trabalho igual a variação da energia potencial, entendeu? Pra falar a verdade, eu tô vendo isso a primeira vez. Eu não sabia que... Mas o trabalho, gente, é a variação de energia, qualquer que seja energia. Eu posso fazer para potencial, para cinética, para mecânica, qualquer energia. O trabalho Então, ó, é variação. Aí o senhor poderia abrir só a questão 4, rapidinho, para eu lhe perguntar, porque é a mesma dúvida. Essa 4 é terrível. Essa questão 4 aqui, ela é diabólica. A gente conseguiu fazer e tal, tudo bem. Só que é sempre... Aí tem o item 3, né? O trabalho da força resultante sobre um corpo é igual à variação da energia mecânica. Uhum. Aí, por que não poderia ser, tipo, usando a energia mecânica, por exemplo? Olha só, pessoal. Essa questão é diabólica. Só o item 3, né? O trabalho da força. 3, os outros a gente conseguiu. Pronto. O trabalho da força resultante é a variação da energia mecânica. Isso aí está conceitualmente incorreto. Ricardo, quem representa o trabalho, a variação de energia mecânica? A energia mecânica só varia em sistemas não conservativos. Então, se houver variação de energia mecânica, isso aqui é o trabalho das forças não conservativas. Tipo quem? Tipo o atrito. Tipo o empuxo. O empuxo é uma força não conservativa também. Então, conceitualmente, o item 3 está falso. Porque a variação da energia mecânica não é o trabalho da resultante. A variação de mecânica é o trabalho das forças não conservativas. A principal que a gente mais trabalha é o FAT. É o FAT. Mas, Ricardo, não entendi não. Vamos lá. Vamos pensar aqui numa situação para você ficar mais... para você aceitar de maneira mais didática. Vamos lá. Eu tenho um objeto que está descendo uma rampa. Nós sabemos que durante a descida, esse objeto vai... Vamos supor que ele parte do repouso. Esse objeto vai perdendo energia potencial e vai ganhando energia cinética. Esse objeto, ao chegar nessa posição aqui, ele vai estar nessa altura e vai ter uma certa velocidade. Vamos chamar aqui de V. Então, aqui, a altura inicial, a altura final. Aí eu pergunto a vocês, se não tiver força dissipativa
Se não for considerado atrito e nem resistência do ar, eu não posso dizer que a energia mecânica nesse ponto aqui, ó, é igual nesse ponto aqui, não? Se não tiver atrito nem força de resistência do ar, eu não posso dizer que a mecânica é igual a de B? Posso ou não posso? Pode, que não tem atrito. Posso. Se não tiver força dissipativa, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Ricardo, quem é a força resultante? Ou seja, a força responsável por fazer esse bloquinho descer? É a P seno. É a força resultante. É a força responsável por trazer o objeto para baixo. Então, eu posso calcular o trabalho da força resultante pegando a P seno vezes a distância aqui, ó, percorreu. Ah, então o trabalho da resultante dá um valor, é um valor. E a variação de energia mecânica não existe. Não existe. E não teve força dissipativa. Então, o item 3 está errado por um fato conceitual. A variação de mecânica está associada ao trabalho das forças não conservativas. Certo? Se fosse atrito, se fosse, por exemplo, empuxo, seriam forças não conservativas. Certo? Então, o item 3 é malicioso. Muita gente iria escorregar no item B por achar que o trabalho de uma força qualquer é a variação de uma energia qualquer. Não é bem assim. Porque a energia mecânica só varia em sistemas não conservativos. Por exemplo, uma superfície com atrito. Aí a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Certo? Aí, Sutil, né? sendo força conservativa, eu posso fazer que o trabalho é igual à variação da energia, independente dela ser cinética ou não. Porque eu só tinha na minha cabeça o teorema, entendeu? Certo. Da energia cinética. Eu nunca pensaria em fazer usando potencial. Mas eu sempre uso potencial com esse teorema aqui. O que acontece, Lígia, é que para energia mecânica é que esse conceito falha. Então, a variação de mecânica ela é o trabalho das forças não conservativas. Aí, em outra situação, um objeto está caindo, ele está perdendo energia potencial. E aí o trabalho da energia potencial, o trabalho do peso é a variação de energia potencial. Mas, Ricardo, eu quero analisar na perspectiva de energia cinética. O objeto está caindo do ponto A até o ponto B. Aí, o trabalho da força-peso eu posso calcular indiretamente, pegando a variação de energia cinética? Pode. Pode, porque no sistema conservativo, pessoal, a potencial. Vai uma se transformando na outra, né? Verdade. Exatamente. Num sistema conservativo, em que a energia mecânica se mantém constante, a soma da potencial com a cinética é sempre constante. Então, na hora que está ganhando potencial, está perdendo cinética. Então, Ricardo, quer dizer que eu podia afirmar que o trabalho da força-peso mais o trabalho da, digamos, da energia cinética, o trabalho aqui, deixa eu escrever assim melhor. Num sistema conservativo, eu posso afirmar assim, pessoal, que a variação de energia potencial mais a variação de energia cinética dá quanto? Dá zero. Se ele ganhou 2 joules de energia potencial, perdeu 2 de cinética. A soma das variações de energia potencial e cinética em um sistema conservativo dá zero. Porque a mecânica não varia. Se teve um ganho de potencial, teve uma perda de cinética. Então, voltando para cá, essa afirmação, variação da energia mecânica, está relacionada a um sistema não conservativo. Tem que ser atrito, tem que ser empuxo, outra coisa. Mas a quarta questão é terrível. Se essa questão caísse na UES desse jeito, iria levantar polêmica, confusão, recurso.
e dá muita confusão. Porque, primeiramente, uma questão que tem 3 afirmativas, em que todas estão incorretas, é uma coisa muito rara. Eu não mexi na questão, ela tá original. Sei 2017.2, original. Eu não mexi em nada. Nenhuma afirmação é correta. Só por esse motivo, já seria uma questão esquisita. Vista tudo errado. Tudo certo é comum. Um certo, um errado, mas todos errados não é comum. E esse item 3 é muito sutil. Para a pessoa entender isso aí, ela tem que realmente saber o que é um sistema conservativo, não conservativo. Conservativo, energia mecânica não varia. Exemplo, um bloquinho descendo uma rampa. Ele está perdendo altura, está ganhando velocidade, e, no entanto, a mecânica não varia. Porque não tem quem consuma, quem gaste essa energia mecânica. Então, o trabalho aqui da força resultante existe. Variação de energia mecânica não existe. Porque o sistema é conservativo. Certo? Não é trivial, gente. Não é fácil isso aqui. Eu até achei estranho vocês não terem pedido para analisar essa questão aqui, em específico. Mas eu iria voltar a essa questão em algum momento, tá bom? É uma questão terrível. Ficou mais ou menos entendido? Entendi. Obrigada. Sim, ficou. Então, variação de mecânica só trabalho em sistema não conservativo. Se ele disser, um objeto se move numa superfície lisa, não varia a mecânica. Não tem trabalho. Desculpa. Existe trabalho da força resultante? Bom, nesse caso, não teria. Olha que interessante. Ó. Vamos lá. E, gente, ó, muitas vezes, o que falta para a gente entender uma coisa é um exemplo. Quando ele disser força qualquer, o trabalho de uma força qualquer, que atua sobre um corpo, é o produto da força pelo deslocamento, Ricardo, trabalho da força qualquer. Aqui tem 2 problemas. Primeiro, tem que saber que ângulo essa força faz com o deslocamento. Primeiro problema. Segundo problema é saber se essa força é constante. Porque, assim, o trabalho de uma força é calculado pelo produto entre ela e o deslocamento se a força for constante. O item 1 não diz isso. O outro problema é saber o ângulo que a força faz com o deslocamento. Essa força está contribuindo com o deslocamento? Não, ela é perpendicular. Então, o trabalho é 0. Mas, Ricardo, eu tenho força, tenho deslocamento. Sim, mas a força é perpendicular ao deslocamento. Então, o item 1 está falso por 2 motivos. Primeiro, que eu não posso dizer que o trabalho é o produto sem ter certeza que a força é constante. Segundo, eu não posso dizer que tem trabalho realizado se eu não sei qual é o ângulo entre a força e o deslocamento. Porque se o ângulo for 90, não tem trabalho, de jeito nenhum. E o item 2, o trabalho de uma força qualquer, novamente, que atua sobre um corpo é numericamente igual à variação de energia cinética. Um objeto está deslizando numa superfície lisa, sem atrito. Ele mantém a sua energia cinética. Não varia a cinética. Qual é o trabalho da força peso? 0. Ah, então tá certo, Ricardo. Porque, ó, força peso não é perpendicular? Sim. O trabalho não é 0? Sim. O objeto não está mantendo a velocidade? Tá. Então não tem variação de cinética, não tem trabalho da força peso, então o item 2 está correto. Mas calma aí. E se for uma rampa inclinada? E se a força em análise for a força normal? Ele falou força qualquer. Se ele disse que quer qualquer, eu não devo ser capaz de imaginar uma situação que isso aqui não seja verdade. E aqui eu tenho uma situação bem comum, gente, que já está negando, já está contrariando o item 2. Trabalho da força normal aqui, ó. Quanto é que é? 0. Tem variação de energia cinética? Claro. Está descendo uma rampa, está ganhando cinética. Ah, então existem situações em que o trabalho da força é 0, apesar de eu estar tendo aumento de cinética. Mas é uma questão terrível, é uma questão desgraçada. Se a pessoa não tivesse muito atenta aos detalhes, ela erra essa questão. E eu coloquei aqui pensando em quem? Na UES. A cara dela mesmo.
É a cara da UESC, gente. Bom, aí deixa eu voltar aqui para 16. Então, resumindo a história, o trabalho é a variação de energia. Qual energia? Que energia? Trabalho pode ser variação de cinético, pode ser variação de potencial, e se o sistema for não conservativo, o trabalho é a variação de mecânica. Se o sistema for não conservativo. Porque nesse caso vai ter variação de mecânica. Se tem variação de mecânica, tem trabalho. Trabalho de quem? Das forças não conservativas. Agora ficou mais ou menos tranquilo. Energia potencial no primeiro ponto. Vou chamar esse ponto de A. Vou chamar esse ponto aqui de A. Vou chamar esse ponto aqui de B. Então, o trabalho aqui vai ser K XA ao quadrado sobre 2 menos K XB ao quadrado sobre 2. Vou colocar o K sobre 2 em evidência. E aqui, gente, muita gente erraria essa conta, que pegaria o XA e o XB como sendo 10 e 4. E não é assim que se faz. Como é que se faz? Quanto é o XA? Quanto é que é a deformação A? É 8. Seria 8, não? Seria 8. A deformação é a diferença entre o comprimento da mola naquele momento e o comprimento relaxado. Então, o XA seria 8. E o XB seria 2. 2. Então, esse K vale 100. Deixa eu fazer o seguinte. Vai ficar bonitinho, ó. Então, aqui, ó, K sobre 2. Aí, bota aqui XA ao quadrado menos XB ao quadrado. Você sabe que a diferença entre os quadrados não é igual ao quadrado da diferença, né? Não são iguais. K vale 100 por 2,50. Aí a deformação, a diferença entre o tamanho nesse momento e o tamanho relaxado. Então, no ponto A está 10 metros, distendeu 8. 8 ao quadrado. Ponto B está a 4 metros, então distendeu 2 metros. 64 menos 4, 60, vezes 50, 3.000. Então, o trabalho realizado pela força elástica é 3.000 joules para ir do ponto A até o ponto B. Então, não daria certo fazer força vezes deslocamento. Por quê, Ricardo? Porque a força varia. Mas, Ricardo, me dá aí outra forma de fazer. Pronto. Qual seria outra forma de você resolver essa questão sem ser por energia? Como eu disse, quando a força varia, a solução é gráfica. Então, vamos fazer graficamente. Ó. A gente podia representar esse problema de maneira gráfica. E aí ficaria o seguinte. Aqui, ó, da força. Estou usando aqui a ferramenta reta. Quero isso aqui, ó. Força. E aqui, distância. Então, a nossa mola é Hookeana. Ela respeita a lei de Hooke. A nossa mola, ela deforma assim, ó. É uma mola Hookeana. Ela vai assim. Então, no instante... Então, na posição 2 metros... Não, desculpa, 4. Na posição 4 metros... Aqui, gente, é o seguinte. O que eu vou representar aqui é o X. Desculpa. É o X. Ó. Então, a deformação... Quando a deformação for 2 metros, a força vai ser quanto? 200, né? Que é 2 vezes 100. A X, a força. Quando a deformação for 8,
Quanto vai ser a força? 8 vezes 100, é kx. Quando aqui for 8, a força vai ser 800. Então, graficamente, o trabalho para levar a mola de 2 a 8, ou de 8 a 2, seria a área desse trapézio aqui, ó. Seria a área desse trapézio. É outra forma de fazer, ó. Base 6, altura 6, base maior 800, base menor 200, 1000, vezes a altura 6, 6.000, dividido por 2, 3.000. Então você pode também fazer o cálculo do trabalho através da área. O trabalho, ele é numericamente igual à área. Seria outro jeito de fazer essa questão. Certo? Certíssimo. Mas por variação de energia, eu acho que aqui é tranquilo. Como centro de massa, precisava fazer uma primeira vez para poder ter o macetezinho. Uhum. 16, Agora 17, ficou mais fácil. 23. É porque tem algumas questões que você não fez nenhuma parecida ou não usou uma certa sacada, que é quando você vê, aí pronto. As outras são fáceis. Pessoal, vocês estão percebendo que a FEI e a UES tem uma certa parceria, né? É, são A, horríveis. 20, a 23 também é outra. A 23 é outra questão terrível. Do jeito que a US gosta de copiar as outras, né? E dá certinho. Eu não diria que ela gosta de copiar, eu diria que ela tem um gosto peculiar, que alguns vestibulares têm o mesmo gosto. Agora, o desafio, como eu digo para vocês, é a gente encontrar que vestibular, que pedaço da prova, de que vestibular seria interessante a gente estudar para o UES. Porque assim, a pergunta que me faz é assim, Ricardo, me diz aí um vestibular que seja estilo UES. O vestibular em si, eu não conheço. Agora, me fala um vestibular que trabalhe MHS, que nem a UES. Que trabalhe energia, que nem a UES. Trabalhe óptica, que nem a UES. Então, para cada assunto que a UES cobra, existe algum vestibular no Brasil que tem questões parecidas. Olha como não é fácil. Você montar esse material de vocês aqui, ó, não é fácil. Eu saio catando em cada vestibular assuntos parecidos com a UES. É um trabalho muito grande. Bom, um bloco de massa 10 quilos está em repouso sobre uma superfície horizontal e o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície vale 0,25. Uma força horizontal constante, de módulo 100, é aplicada sobre o bloco no instante zero. Qual é a potência média da resultante das forças nos primeiros 5 segundos? Eita! Potência média da resultante de forças. Potência é trabalho por intervalo de tempo. Potência é trabalho por intervalo de tempo. Bom, se a força for constante, que é o caso aqui, a gente pode escrever o trabalho como força vezes deslocamento. A força é paralela, porque a superfície é horizontal e a força também é horizontal. Então, não tem cosseno. Sobre intervalo de tempo. A distância, o deslocamento pelo tempo é a velocidade. Então, a potência média, olha só, gente, é igual a força vezes velocidade média. Mas, Ricardo, isso aí não podia ser instantânea, não? Não. Porque se o deslocamento por tempo é velocidade média, eu estou calculando aqui a potência média. Essa forma de fazer não nos permite calcular a potência instantânea. Mas, Ricardo, se eu souber a força instantânea, aí é outra história. Desculpa, se eu souber a velocidade instantânea, aí é outra história. E é possível? Claro. Se for um move, é só usar a função horária.
Então, vamos lá. Nós queremos saber a potência média da resultante. Então, primeiro passo, descobrir quanto é que é a força resultante. Aqui é fácil, né, gente? Porque eu tenho uma força puxando e uma força só pondo. Quem é a resultante aqui? Quem é a força resultante? Vai ser a força que está puxando, F, menos Fat, né? Isso é a força resultante. E quanto é que vale essa força resultante? Massa vezes aceleração. Vamos lá, quanto é o F? 100. Quanto é que é a força de atrito? É o coeficiente 0,25 vezes a normal. Vocês sabem que a normal, numa superfície horizontal, tem a mesma intensidade da força-peso, né? Então, eu vou multiplicar 0,25 por 100, é o peso. Mi vezes normal. Igual a massa, que é 10, vezes a aceleração do sistema. Aqui, gente, ao mesmo tempo, eu já vou encontrar a resultante e a aceleração. Eu vou precisar das duas. 0,25 vezes 100, 25. 100 menos 25, 75. Então, a força resultante dá 75. E a aceleração dá 7,5. Eu preciso dessas duas informações. Da resultante, porque ele quer saber a potência da força resultante. E a aceleração, porque eu vou ter que descobrir a velocidade média. Certo? O objeto partiu do repouso. Né? Partiu do repouso, ou não? Partiu do repouso. Estava em repouso. Então vamos calcular a velocidade média. No Move, como é que eu calculo velocidade média? Como é que eu calculo velocidade média no Move, pessoal? Faz a média aritmética. Não é não? Vocês estão me ouvindo? Sim, é Sim, porque eu tô eu não sei pensando. responder. Não tem vergonha não, gente. Ó, Não, mas eu não sei responder. a gente vai cansar de usar esse negócio velocidade média no Move. Vai usar aqui até cansar. Ó, a velocidade no Move é V0 mais AT. V0 mais AT. Nesse caso, o V0 é zero. Ou seja, a velocidade seria AT. A partícula começou, o bloquinho começou do zero. Então, a velocidade dele, no instante 5 segundos, vai ser a aceleração 7,5 vezes 5. 7,5 vezes 5, 25 a 2, 35, 37. 37,5, né? 37,5 metros por segundo. Mas, Ricardo, eu quero saber a média. Então, pronto, vamos fazer a velocidade média. Velocidade média é a média aritmética. 0 mais 37,5. 37,5 sobre 2. Dá 18,75, é? É. 18,75 metros por segundo. Pronto, agora morreu a questão. É uma questão, gente, muito difícil, muito cheia de coisa. Ele quer saber a potência. E cara, tem um jeito mais fácil? Eu não consegui ver, não. Pode até ter, eu não vi ainda. Mas como eu sou novo, eu tenho tempo, daqui a um ano, daqui a 10 anos eu consigo. Um jeito mais fácil. Potência
média, força resultante, ó, nós descobrimos 75, vezes velocidade média, 18,75. Isso aqui vai dar 1.406, eu acho. Deixa eu ver aqui. 75 vezes 18,75. 1.406,25. Aproximadamente 1.400. Aproximadamente 1.400 watts. Ou em quilowatt, 1,4 quilowatt. E tem B de bola. Para mim, a coisa chata dessa questão é que você faz a conta toda espedaçada. Calcula a restante, encontra a aceleração, calcula a velocidade, calcula a potência. Mas, infelizmente, a gente precisa também treinar esse tipo de questão. Pode estar por lá também. Ok? 23, 28. Professor, antes da 28, a gente tem uma dúvida na 25. Ah, sim. Vamos lá. 25. De rendimento. Esse A gente rendimento. conseguiu calcular. Né? Deixa a Lígia falar aí. Tá. Ah, pronto. A gente consegue fazer essas questões tranquilo. A única dúvida é entender qual é a potência útil e qual é a potência total. Porque, tipo, Perfeito. na 24, ele já dá a potência útil, mas na 25 ele não dá. Aí a gente fica sem saber qual é qual, entendeu? Certo. Lígia, a potência que você calcula é a útil. Sempre. Essa aqui, ó. Essa potência aqui é a útil. A potência que nós calculamos, ou seja, a potência que está realizando a tarefa é a potência útil. Agora, para saber a total, eu tenho que saber quantos por cento dessa tarefa, dessa potência empregada, representa da potência recebida. Ou seja, eu tenho que ter rendimento. Então, se nada for dito, se ele te der informações suficientes para você calcular a potência, essa potência sempre vai ser a útil. Você não calcula potência total. Você calcula útil e você calcula a potência dissipada, mas não calcula a total. Então, na 24, ele dá a potência útil. E aí tem os dados, a gente calcula uma potência. Né? E essa, no caso, essa que eu estou calculando, né? A total, né? Vamos lá. Tinha que ser a Mackenzie. Ou é FEI, ou é Mackenzie, ou é PUC de São Paulo. Essas três são as coisinhas de Jesus, ó. Porque Pequeno o motor. cálculo é muito simples, entendeu? A gente desenrolou. O problema é entender o que é o quê. Uhum. Pois é, um pequeno motor que funciona devido à queima de álcool tem potência útil tal. Sabe-se que em 1 hora de funcionamento, esse motor consome 900 gramas de combustível. Bom, eu acabei de dizer uma coisa e essa questão me contraria, mas eu vou me retratar, eu vou me explicar, certo? Quando a questão te diz, quando a questão fala Essa é a assim, minha dúvida, entendeu? Porque eu calculei na 24 a potência total, e na 25 eu calculei também, mas na verdade se é a útil, porque se eu botar como total não dá certo, entendeu? certo. Então, deixa eu me explicar melhor. Quando eu falo que a gente calcula a potência útil, é uma máquina que está realizando uma operação. Agora, quando se trata de um motor a combustível, o que o combustível fornece ao motor é a potência total. Então, no caso da termologia, no caso de motores a combustível, a gente calcula a total de fato. Através de quem? Do combustível. Então, quando eu digo assim, o motor consome 1 litro de gasolina para realizar uma tarefa tal. Qual é o rendimento desse motor? Aí sim, eu vou calcular a potência que eu vou extrair desse 1 litro de combustível. No caso aqui, ele consome 900 gramas de um combustível, cujo o poder calorífico
é 3 vezes 10 a sétima. Então, de fato, aqui, meninas, eu vou calcular a energia fornecida. Tá aqui 1 hora, certo? Aqui, ó, 1 hora de funcionamento. Então, aqui eu vou calcular a energia fornecida pelo álcool, que vai ser a energia total para o motor. A energia que o Então, álcool no fornece. caso, é o total que o combustível fornece, mas você não vai usar tudo utilmente, né? No caso. Exato. Entendi. Então, quando se trata de combustível, você calcula a energia total. A energia total. Agora, quando é o caso de máquinas, um elevador levanta uma carga de tanto tempo, esses cálculos aí são de potência útil. Mas quando é uma máquina térmica, quando é uma máquina que usa combustível, você calcula a potência, a energia que o combustível fornece. Aí acaba sendo a energia total. E aí, Beleza. professor? Mas essa energia total, como a Lígia estava falando, né? Ela não é consumida 100% por conta de Carnot, é? Exatamente. As limitações de Carnot. Exato. Muito bem. Então, assim, mesmo que você consiga fazer um motor super sofisticado, de baixo atrito, com lubrificantes de alta qualidade, você pode fazer tudo que você quiser. Você vai esbarrar no rendimento de Carnot. Máquinas térmicas operando entre duas fontes de calor estão limitadas àquele máximo teórico de Carnot. Exatamente. E o motor Perfeito. esquenta também, né? Então vira energia térmica, né? É impossível transformar calor integralmente em trabalho. Então, acaba que esse aquecimento que o motor tem, ele é um desperdício de energia. Você pode até reduzir o aquecimento do motor, reduzindo o atrito entre as peças. Mas você não vai conseguir extrair uma potência acima de Carnot fazendo isso. É impossível. Tá bom. Era só isso mesmo, professor. A dúvida era mais de Perfeito. entender, né? Não o cálculo, foi tranquilo. Sim, sim, sim. Não, mas aí que tá, gente, ó. A gente tem que ficar muito atento. Eu acho que eu colei e descolei a 25. A gente tem que ficar realmente atento aos detalhes, porque na UES o que pega é o detalhe. É como eu digo todo tempo, ó, eu não vou me furtar de colocar questões para vocês que sejam do tipo dessa que está fazendo, exige muito detalhe. Mas, Ricardo, se tu quisesse ficar famoso, tu resolvia questões bobas de um jeito engraçado, todo mundo ia curtir e ia te achar o cara mais legal. Eu não quero ser legal. Eu quero ser o cara conhecido por trabalhar coisas, detalhes que o aluno precisa para fazer uma prova em alto nível. Isso não vai me tornar popular no curto prazo, mas pelo menos quando você estiver na UES e pensar assim, peraí, potência útil total, a potência que eu vou calcular aqui, aquela potênciazinha força vezes velocidade, é sempre a útil. O Ricardo falou, fizemos uma questão, aquela do guindaste e tal. Eu quero ser lembrado nesses detalhes. E não pelo cara que foi engraçado resolvendo uma questão boba. Eu não quero isso. Eu não quero isso. É uma concorrência muito alta. Tem muita gente que faz isso, né? É uma concorrência muito alta. Um guindaste com rendimento de 25%. É, professor. Não precisa fazer, não. A dúvida era só teórica. Saquei, pronto, saquei. Então já ficou resolvido naquela observação lá. Perfeito. Então a próxima vítima dessa manhã de 7 de setembro vai ser a 28. 28. Essa aqui, gente, é outra questão. Essa aqui eu tenho lembranças ruins, ela me fez sofrer. Sabe aquela coisa do síndrome de Estocolmo, né? Né? E a pessoa é raptada, passa por um período de cativeiro, sofrendo, depois começa a gostar do cara que se queixou. Pronto, isso aqui eu acho que foi síndrome de Estocolmo, essa questão. Porque eu a escolhi, coloquei num TDzinho meu em 2003, um dia desse, né? Em 2003, eu fui resolver na hora da aula. Aí eu não consegui fazer. Aí eu encontrei a resposta que vocês devem ter encontrado.
né? Conhecendo vocês, encontraram 500, não foi? Foi. Pronto. Foi o mesmo que eu achei. Aí eu fiquei pensando, peraí, Mas 500... 490 ou 510? Ah, então esse B deve ser 500, deve ser 500, com erro de digitação. Só que eu fui olhar o enunciado original e não tinha erro. Até que eu me toquei o que a questão precisava. 99% das vezes, as questões pedem para você calcular a potência para você erguer uma certa quantidade de água. Mas nada dizem sobre o fato dessa água simplesmente escorrer pela mangueira ou ela entrar com velocidade. E essa questão trata disso. Bom, o que vai ser feito aqui? Eu vou usar um motor para puxar a água e levar até uma caixa d'água. E essa água vai ter que entrar com velocidade. Então, eu vou transformar a energia que o motor está me entregando em duas energias. A energia potencial de elevação com a energia cinética. Esse aí que é o detalhe da questão. A energia, Qual a pessoal... necessidade? Oi? Qual a necessidade disso? Ferrar os alunos, simplesmente. Os alunos e os professores que são pegos de surpresa. Ó. Então, a energia que o motor está fornecendo, na forma útil, lógico, é a energia potencial que essa água vai ganhar, mais a energia cinética. A energia do motor, mas Ricardo, ele não falou energia, ó. Tudo bem, energia é potência vezes tempo, né? Potência vezes tempo aqui, ó. Igual energia potencial mais energia cinética. Certo? Eu não posso fazer uma igualdade entre potência e energia. A minha equaçãozinha aí, ó, é só com energias. Aí eu estou colocando a energia do motor como? A potência vezes o tempo de funcionamento. Tem que ser tudo dimensionalmente correto. Potência do motor, 1 kW. Tempo de funcionamento, é o que eu quero saber. Delta T. Energia potencial, a massa de água, são 5.000 quilos, já que 1 litro é 1 quilo, 5.000 quilogramas, vezes a gravidade, vezes a altura, 10 metros. Energia cinética, a massa de água, 5.000 quilos, a velocidade de entrada, 2 metros por segundo, dividido por 2. E aí, Ricardo? E aí, ó, terra terceira, terra terceira, terra terceira. 5 vezes 100, 500. 2 ao quadrado, 4, por 2, 2, 2 vezes 5, 10. 510 segundos. Sem ser. Ou seja, era só ter considerado a energia cinética, que essa água vai entrar com velocidade. É voltante, né? Parece Demais. bestinha, né? Pois é, quando eu pensei nisso aqui, que eu encontrei a resposta, eu pensei, puxa vida, ó, passei vergonha de graça. Mas de graça não, gente, porque é uma questão fora da caixa. Assim, não é o fato de eu ter 30 anos de experiência em sala de aula que eu não vá ter uma questão que vai me deixar com uma interrogação na cabeça. Acontece todo dia, toda hora. Todo dia eu tenho dúvida em alguma coisa. Graças a Deus. É a minha motivação para estudar. A minha motivação para estudar é essa. Se eu tivesse a sensação falsa, ridícula, que eu sabia tudo, eu ia ficar acomodado, prepotente, arrogante. E fatalmente eu ia passar muita vergonha, porque tem tanta coisa que você não sabe, que se alguém souber que você não sabe e não gostar de você, ela vai começar a lhe perseguir e lhe fazer passar vergonha. Pois é. Se você achar que sabe uma coisa e não sabe, for arrogante, passa vergonha. Bom, questão 29. Mais uma questão da UES,
Adivina de quê? Centro de massa. Dois pedaços de uma mesma corda homogênea são presos ao teto e pendem livremente na vertical sob a ação da gravidade. O pedaço 1 tem metade do comprimento do pedaço 2. Considere G10 e o nível X como zero de energia potencial gravitacional. Assim, as energias potenciais das cordas 1 e 2 são relacionadas pelo quê? Quando você fala de nível zero, né, ou nível de referência, você passa o nível no ponto mais alto ou no ponto mais baixo? Nesse caso aí seria o mais baixo, Mais né? Não? baixo. Sempre mais baixo. Mas, Ricardo, se você quiser passar em cima, posso? Pode. Só que você vai trabalhar com energias negativas, o que acaba trazendo uma complicação gratuita. Então, para evitar de trabalhar com um sinal de menos, você sempre vai passar o nível na parte mais baixa. Bote seu nível de referência na parte mais baixa. E aí a questão já está metade resolvida. Só com isso aí. Energia potencial da corda 1. Como é uma corda, um corpo extenso, você tem que localizar o centro de massa. Onde é que fica? Bem no meio. Ó, o centro de massa vai ficar bem no meio. Aqui, ó. Centro de massa 1. E o centro de massa 2, também no meio, ó. Corda, opa. Também corda homogênea. Mas, Ricardo, sempre que você trabalhar com corpo extenso e ele perguntar a energia potencial, você tem que lembrar, é do centro de massa. Um corpo extenso, como se toda a massa dele tivesse lá no centro de massa. E sendo homogêneo, esse centro de massa corresponde ao centro geométrico. Então, a energia potencial 1, uma de 1, né? Energia potencial 1 seria a massa. Cada são dois pedaços. Um tem o dobro do comprimento. Então, se ele tem o dobro do comprimento, tem o dobro da massa. Você pode pensar assim, ó. A massa 2 é igual a 2 vezes a massa 1. Então, a energia potencial 1 vai ser a massa 1, gravidade, vezes a altura. A altura de quem? Do centro de massa até o nível zero. Aqui, ó. E quanto é que é essa altura? Bom, vamos ligar aqui o modo criatividade. Se essa corda maior tem comprimento dobrado, que tal dizer que esse comprimento aqui, gente, é L. Aqui é comprimento L. Então, essa menorzinha aqui tem comprimento L sobre 2. Aqui, ó. Metade. Vou colocar esse C em outro lugar. Então, aqui é L sobre 2. L sobre 2. Então, qual seria a altura do centro de massa 1? Eita, L menos L sobre 4. exatamente. Não é fácil não de ver isso não. E, ó, aqui para cá vai ser 1/4. Metade de 1/2. Isso aqui é que mata o aluno, gente. Primeiro, saber escolher o nível mais baixo. O nível de referência. É o mais baixo possível. Segundo, saber que calcular a altura do centro de massa. Então, primeiro aqui tem a altura que é L menos 1/4. 1 menos 1/4 dá quanto? 3 L sobre 3/4. 4. Pronto.
Aí a energia potencial da outra corda vai ser a massa dela, que é 2m1, 2m1, gravidade, a altura do centro de massa. Aí que é fácil, né? L sobre 2. L sobre 2. Vamos dividir membro a membro. M1, M1, GG, LL, energia potencial 1 está para energia potencial 2, assim como 3/4. Eu vou fazer assim, ó. Ah! Foi mal. Acho que eu não vi aqui, ó. Vi agora. Esse 2 aqui, ó, transforma com esse 2. Então vai ficar 3/4. A energia potencial 1 sobre a energia potencial 2 a 3/4. Portanto, item B de bola. A energia potencial 1 é 3/4 da 2. Professor, sempre que ele informar uma corda homogênea, uma barra homogênea, uma corrente de massa uniforme, eu tenho que considerar o centro de massa? Uma caixa. Tem uma da US aqui, não sei se vocês fizeram, que é de umas caixinhas. Tá na lista, tá? De vocês? Não. A dos bloquinhos. Vocês conseguiram fazer os bloquinhos? Tem uns bloquinhos aqui, da US. Ah, é a questão 13. Fizeram a 13? A 13? Fizemos. Eu fiz. Fizemos. Pronto. Ah, é. É a mesma coisa, né? É. Porque na 13, você tem 5 bloquinhos que estão numa superfície horizontal. É interessante, ó. Eu achava que você não tinha feito, não. Porque na 13, a ideia é exatamente essa que está usando, que nós estamos usando. Tem No esses vestibular eu errei essa questão. Gente, é aquela coisa, é o fora da caixa. Você não viu uma parecida ainda? É quando você vê no vestibular, é terrível. Por isso que eu digo assim, o que tem de mais valioso no trabalho que eu faço é antever coisas que você pode ver na prova lá. E se você tiver visto comigo aqui, essa coisa, chega lá, você vai ter uma vantagem psicológica muito grande. Então, ó, as caixinhas lá do brinquedo da criança, elas estavam assim. Estavam numa superfície horizontal. Queria que fosse um traço mais grosso, ó. Aí aqui, ó, cada caixinha dessa tem a aresta A. Então, o centro de massa da caixinha está aqui a uma altura A sobre 2, né? Sobre 2. Aí quando você empilha as caixinhas verticalmente, esse centro de massa vai ficar como? Ó, 2, 3, 4, 5. São 5 caixinhas empilhadas. Assim, né? Aí que altura está o centro de massa dessa pilha de caixas? Aqui no meio. Ou seja, A, 2A, 2,5. Então, a altura do centro de massa dessa pilha de caixas está a 2,5A. Então, o trabalho realizado para empilhar as caixas seria o peso vezes a altura. Só que essa altura é como se fosse a altura entre os centros de massa. Então, você pega esse centro de massa aqui e esse aqui, ó. Então, o desnível entre os centros de massa, que dá exatamente 2A. Vocês pensaram nisso aqui, nessa questão? Ou não? Não. Não. Pois esse aqui era o jeito de fazer.
Você tinha as caixas numa superfície horizontal, iria empilhar 5 caixas. Então, o que você ia calcular a força, desculpa, o trabalho para empilhar? Você pega a massa de tudo vezes o desnível entre os centros de massa. Daria aqui 2A. Esse seria o jeito certo. Tá bom? Continua, professor, fazendo aí, só para ver o negócio. Pronto, vamos lá. Peso do conjunto de caixas. São 5 caixas, 5P. E o desnível, 2A. Então, trabalha 10PA. 10PA. Eu não sei se eu acertei errando. Acho que eu errei, acertei errando. Acontece. Porque eu fiz tipo assim, o trabalho de cada uma, como se eu fosse pegar cada caixinha Eu também fiz e isso. colocar lá em cima, entendeu? Aí, Entendi. tipo, a primeira caixinha, eu não vou mexer nela, eu não vou Não realizar trabalho conta. nela porque ela já tá no chão. Aí a segunda, eu peguei o peso dela, aí botei em cima da caixinha e vi quanto é que eu ia ter que levantar. Aí, no caso, seria, coloquei como se fosse A, né? Que é a aresta da primeira que já tá no chão. Aí, para eu colocar a segunda caixinha, o segundo bloquinho em cima, eu teria que levantar LA. Eu fui fazendo de um por um. Aí depois eu Perfeito. somei. Eu Perfeito. fiz isso também. Perfeito. Vai dar 10 PA. Tá certo, então, fazer assim. Essa ideia é muito interessante. Uhum. Ah, tá. Deixa eu explicar o que vocês fizeram. O que vocês fizeram foi mais ou menos supor que ao invés dessa pilha vertical, essas caixinhas ficariam em cima de uma mesa. Assim, ó, como se vocês tivessem feito da seguinte maneira. Outro aluno que eu tenho da UES me fez a mesma colocação. A ideia é como se ele pegasse as caixinhas e colocasse aqui, ó. Não uma em cima da outra, mas como se levasse para outro nível, assim. Porque se você pensar numa torre de caixinhas, de blocos, você vai ter que imaginar o centro de massa. Mas se você for tipo assim, eu vou elevar quanto? Ó? Essa caixinha vai ser elevada, aqui é o zero, né? Então a próxima caixinha vai ficar aqui. Eu vou subir quanto aqui, ó. Vocês foram acumulando, né? A subida. Vocês pegaram aqui Sim, como base. Foi a base, a primeira caixinha. foi. Uhum. É uma ideia semelhante a você colocar isso numa mesa. Mas, gente, ó, já que nós aprendemos esse lance de centro de massa, vamos pensar assim que é mais seguro, mais correto. Certo? Certo. E aí eu queria fazer aqui um parêntese e pegar uma questão que eu resolvi aqui com o Vinícius recentemente, ó, essa aqui. Ixi, cadê a questão? Tá com a questão, ó. Então, deixa eu pegar aqui no outro Vinícius. A questão que eu resolvi com esse outro Vinícius de trabalho, potência, energia. Olha, pessoal. Cadê? Vou mandar a Urca. Mas tudo bem. Eu pego aqui da prova original. E também envolve centro de massa. Ó, me dá só um segundinho que eu vou pegar aqui. Banco de questão, prova vestibular. Constante. Ceará, Urca, 2020. Não sei se é ponto 1 ou ponto 2. Vou tentar aqui ponto 2. É uma questão que foi da Urca, mas podia ser da UES tranquilamente. E envolve também centro de massa. É uma questão muito massa, viu? Muito massa, centro de massa. Questão. Deixa eu ver aqui. Olha, a Urca 2020.2 foi maligna. Foi igual essa. Aqui, 2020.1.
Interessante, a URCA 2020 foi dureza e a UES foi tranquila. Aí 2023 a URCA foi uma mãe e a UES foi uma madrasta. Tá bem má. E, gente, ó, olha que questão linda e meio assustadora. 2 operários. Aí. De vez em quando eu vou precisar me assoar, eu vou desligar com a câmera, viu? Pronto, que eu tô gripado ainda. 2 operários devem cavar um poço cilíndrico de 8 metros de profundidade e área da base A, e decidem fazê-lo em 2 turnos. Que profundidade deve cavar o primeiro para que seu trabalho mecânico seja igual ao que há de realizar o segundo operário, sabendo que a composição do terreno é homogênea em todo o seu volume, isto é, a densidade é constante. Essa é a questão. Meio louca, né? Uma pessoa cava até uma certa profundidade. Aí a outra vai cavar a profundidade restante, de modo que as duas realizem o mesmo trabalho. Aí a pergunta é: que trabalho, Ricardo? O trabalho para retirar a terra de dentro desse poço. Então, até onde deve cavar a primeira pessoa? Vamos dizer que até aqui. Então, o primeiro vai cavar isso aqui, ó. E o segundo, para terminar o serviço, vai cavar aqui esse restante. O que eles vão colocar para fora do poço é uma massa de terra que nós vamos supor que esteja concentrada onde? No centro de massa. Então vamos localizar o centro de massa. Aqui, ó. Centro de massa da primeira massa de terra, vamos dizer assim. E depois esse outro centro de massa aqui embaixo. Objetivo: que os dois realizem o mesmo trabalho. Trabalho 1 tem que ser igual ao trabalho 2. E o que é o trabalho? É o peso vezes a variação de altura do centro de massa. Então, peso 1, variação de altura do centro de massa 1. Peso 2 vezes variação de altura do centro de massa 2. Qual é o peso? O peso é a densidade do material vezes o volume. Deixa eu repetir isso aqui para ganhar tempo. Assim. Aí o peso, pessoal, vou escrever como sendo densidade vezes volume. Então, densidade. O volume é um cilindro. Então, essa área aqui é constante. Que tal colocar esse volume como área vezes a altura? Área vezes a altura 1. Quanto é que é a altura 1, Ricardo? Vou dizer que é H. Eu sei que a altura total do poço, a profundidade total é 8. Então, quanto seria a altura 2 aqui? 8 menos H. Aí aqui no lugar do peso 2, eu vou colocar densidade, área, altura. Ele chamou a área de S ou de A? De A. Aqui vai ficar a densidade vezes a área vezes a altura. Ou a profundidade 2. Bom, é o mesmo material, mesmo massa específica. Mesma área, que é o cilindro. Quanto é que é a altura 1? H. Vezes. Quanto é que é a variação de altura do centro de massa 1? Vai ser H sobre 2, né? Centro de massa 1. Isso aqui vai ser H sobre 2. Igual.
Altura 2. A altura 2 vai ser de quanto, pessoal? 8 menos H. Que é a altura desse bloco de terra aí, que eu tô falando, viu? E a variação de altura do centro de massa. Aí, gente, tem que ser criativo, ó. E qual é a altura, ó? Vou botar aqui. Daqui para... Opa. Qual seria a altura daqui para cá? Vou afastar esse 8 para cá, ó. Qual seria a elevação do centro de massa 2? Centro de massa 2. Qual seria a elevação? Vai ser 8 menos H sobre 2. Olha que loucura, né? Isso aqui, ó, daqui para cá, vai ser 8 menos H sobre 2. 8 menos H sobre 2. Pronto. Carlos, você esqueceu a gravidade, não foi? Isso é a gravidade. Mas como está igual dos dois lados, deixa eu acrescentar aqui, ó, só para constar que peso é massa. Professor, pode ser também H mais 8 menos H sobre 2, né? Isso, perfeito, perfeito, pode ser. Aí você pega esse bloquinho de altura H mais metade do 8H menos 2. Metade do 8 menos H. Perfeito, perfeito. Uhum. Bom, agora saca só aqui, ó. H vezes H ao quadrado sobre 2. Aqui vai ficar, ó, 8 menos H vezes. Resolvendo isso aqui, ó. 2 vezes 8, 16. 16 menos 8 dá 8. Para não ter problema, vamos botar aqui um colchete. Ó, 2 vezes 8, 16. 16 menos 8 dá 8. Menos dá mais. 8 mais H. E olha só o que deu aqui, gente. Que interessante, né? Nós temos um quadrado, um produto notável do lado direito. Que é o produto da soma pela diferença, que dá o quê? Quadrado do primeiro, 64, menos o quadrado do segundo, H2. Aí quando eu passar, vai ficar assim, ó. H2. Deixa eu ver se eu tô acertando tudo aqui. H2 sobre 2. E sim. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Aqui eu vou ter, gente, H2 igual a 128 menos 2H2. 3H2 igual a 128. Eu tô achando que eu errei alguma coisa. Eu acho que o senhor errou ali no menos 8 menos H. Menos 8 vezes 8 dá menos 8 mais H, né? Fica menos 8 mais H sobre 2. Aí o 8 fica como se fosse 16 sobre 2. Aí fica um 2 embaixo. Ah, esqueci de botar o 2, não foi? Pronto, É, perfeito, Lígia. Isso, é perfeito. 8 mais H sobre 2. É porque eu fiz MMC e não deixei aqui embaixo, foi, ó. Isso, é. Pronto. Aí no final tira, é verdade, é. Aí fica no 8 menos H, aí você pode botar 2 na frente e 2 embaixo, né? Para cortar o. Então Pronto, conto você dos dois lados. Pronto. H2 igual a 64 menos H2.
Aí fica 2H2 igual a 64. H2 igual a 32. Aí quando tirar a raiz, vai ficar 16, que sai do radical, 4 raiz de 2. Aí aqui vai ficar 4 raiz de 2, H. Então a primeira pessoa a cavar, ela tem que cavar 4 raiz de 2 metros. A alternativa D de dado. Uma questão que tem tudo a ver com a UES. Podia estar nessa prova de agora. Tranquilamente, viu? Então, vamos lá. Queríamos Mas quem que... gosta de centro de massa, né? Hã? A UES ama centro de massa. Né? Pois é. Então, ela podia estar nessa edição agora tranquilamente e ia, como sempre, pegar muita gente. Nós queríamos que os dois operários realizassem o mesmo trabalho. Trabalho é o peso que vai ser elevado vezes a elevação do centro de massa. Aí fizemos isso aí. Aí fomos desenvolvendo, encontramos a altura que o primeiro tinha que cavar, de modo que o segundo, ele vai ter que levar essa terra daqui até lá em cima, jogar lá para cima, ele teria que fazer também. Uma questão bacana, viu? Tudo a ver com a UES no padrão de hoje. No padrão UES de hoje. Voltando à nossa sequência, agora vai ser a 35, ou 29. Não, a 35. 29 já foi. 35. Acontece. 35. Essa questão aqui, gente, ela é interessante pelas unidades de medida. Meio esquisita, né? Unidades esquisitas. Olha só. Um corpo de massa 250 gramas está em contato com uma mola de massa desprezível, comprimida, de uma distância de 25 centímetros de seu tamanho original. O X dela. A mola é então solta e empurra um corpo em direção a um círculo de raio 50 centímetros, conforme indicado na figura. Suponha que não há atrito em nenhuma superfície. A constante K necessária para que o corpo complete a volta em torno do círculo é de pelo menos. Qual é a condição para que esse bloquinho consiga completar o loop? Ele chega bem aqui, ó. Professor, Porque na verdade, deixa eu só, desculpa interromper, é que a gente conseguiu fazer depois da 35. Sim. Deu Então, pronto. certo, deu certo. É a 36, na verdade. Ótimo. É que a gente tinha esquecido de... É só pegar a energia potencial elástica, né? Igualar a cinética, mas a potencial. Isso. E lembrar que Pronto. esse bloquinho precisa chegar nesse ponto mais alto com uma certa velocidade. Com aquela com a raiz. velocidade mínima, né? A Isso, raiz RG. RG. Pronto, deu certo essa daí. É que a gente tentou fazer depois e esqueceu de tirar, viu? Ótimo, tranquilo. Muito bom. Então, 36. Certo. Olha, dessa lista todinha, a questão mais terrível que eu achei foi a questão 38. Não, desculpa, 38? A 38. É a questão mais terrível. Vocês pediram 38? Sim. 36, 37, 38. Você pode fazer na sequência. Ai. Mas eu acho que a 37 é igual a 36, né? Pediram a 38. Pediram a 38. Puxa vida. A 38 é terrível, gente. Terrível. Lá da UPE. A UPE é um vestibular de Pernambuco que também parece que faz parceria com a UES. A UPE também é da mesma família. Uma partícula de massa M presa na extremidade de uma corda ideal descreve um movimento circular acelerado de raio R, contido em um plano vertical, conforme essa figura aí. Quando essa partícula atinge determinado valor de velocidade, a corda também atinge um valor máximo de tensão e se rompe. Nesse momento, a partícula é lançada horizontalmente de uma altura 2 Rs, indo atingir uma distância horizontal de 4 Rs. Considerando a gravidade G, qual é a atração máxima experimentada pela corda? Que legal. Que legal.
Então, nós temos aí uma questão de lançamento de projéteis. Para calcular a tração na corda, vamos ter que saber o peso do objeto e também a força centrípeta naquele instante. Então, vamos começar assim. Nesse instante aqui, nós tínhamos o peso do objeto e nós tínhamos a tração. E a força resultante era centrípeta. Vou botar aqui a centrípeta aqui, ó. Centrípeta. Pergunta é tração, certo? Para encontrar a centrípeta, vamos ter que saber da velocidade. E para encontrar a velocidade, nós vamos usar o fato dessa partícula ter sido lançada horizontalmente. O que nós sabemos sobre esse lançamento horizontal? Tem uma altura 2R, que é o diâmetro, e teve um alcance 4R. Então vamos descobrir qual era a velocidade nesse instante. Né? Qual é o tempo de queda desse objeto? O alcance é igual à velocidade vezes o tempo de voo, ou o tempo de permanência no ar. Esse tempo de voo corresponde à queda, porque verticalmente houve uma queda. Uma queda cujo tempo foi de raiz quadrada de 2H sobre G. Sim. Então, se o alcance é 4R e o tempo de voo é raiz quadrada. Desculpa. Se o alcance é 4R, igual V vezes tempo de voo, 2H sobre G. Mas lembra que o H é o diâmetro. Então dá 4R. E aí o H é 2R sobre G. Eu quero saber o quadrado de V ou V? Eu quero o quadrado de V. Então vamos lá, gente. Ó. Vamos fazer o seguinte. Esse V, vou passar é igual a 4R. Vou passar o radical para o outro lado. É só inverter o radicando. Vai ficar G sobre 4R. Bom, aqui logo eu já posso fazer quadrado, porque eu vou calcular a centrípeta, né? Já posso fazer aqui quadrado. V2, isso que é o quadrado. Quando fizermos o quadrado, vai ficar 16R2 vezes G, saindo do radical, sobre 4R. Então, o V2 seria 4RG. 4RG. Pronto. Agora volta para a questão das forças. Voltando para as forças, nós temos peso mais tração igual a centrípeta. Tudo para baixo. Peso mais tração igual a centrípeta. Todo mundo para baixo. Até o peso, mg. Tração é que ele quer. Centrípeta, massa sobre raio vezes o quadrado de V. Aqui vai embora o R, ó. Então, tração dá quanto? 4mg menos mg. (3mg).
parecia mais assustadora, não parecia? Parecia. Professor, você pode só repetir por que o tempo é igual a raiz de 2h sobre G? Ah, é aquela formulazinha da altura. HGT2 sobre 2. G. Certo. Certo. Precisa modificar a posição das letras, né? Das variáveis. Certo. Pronto, então dá para fazer a outra, não dá para vocês fazerem? Dá a mesma coisa. É. Se não der, a Agora, gente aperreia o senhor. Mas é a mesma coisa. claro. Agora, a 38 é uma questão muito louca. 38 é muito doido, ó. Bom, a 38 tá resolvida no meu canal. Se vocês quiserem ver, tá. Tá feito lá no canal. Se quiserem, eu mando o link para vocês. Se não entenderem, a gente faz junto. Pode ser? Pode. Então quer dizer que, ó, a 40 também é uma questãozinha danadinha. Ela saiu? 40? Tá, eu achei tranquilo, assim, iguala nas energias e vai dando certo, né? Professor, eu tinha uma dúvida só rapidinho na 30. Certo. Eu queria que o Vamos lá. senhor resolvesse ela para eu ver, assim, o seu raciocínio. Ótimo. Ótimo. Essa 30 aqui é bonita, viu? Uma questão bonita. Bom, o que que essa figura está nos mostrando? E o cara que desenhou essa figura está muito ruim no desenho, primeiramente. A figura é feia. Bom, tirando a estética de lado, o mesmo corpo foi lançado 4 vezes do solo para atingir o alvo O, conforme essas trajetórias. A trajetória que mais exige energia cinética no momento do lançamento é qual? O que você pode ver nesses 4 lançamentos é que todo mundo teve o mesmo alcance, né? São 4 lançamentos com o mesmo alcance. O alcance seria o quê? O alcance seria a componente x, a Vx, vezes o tempo. Ricardo, e quanto ao tempo? Quanto mais alto o objeto vai, maior o tempo que ele passa no ar. Certo? Tudo certo aí? Certo. Sim. O objeto 1 foi o que atingiu a altura maior, ele passou mais tempo no ar. Ou seja, a componente VY do 1 foi a maior de todas. Certo? Então, a componente VY do primeiro foi a maior de todas. Lembrando que energia cinética ela pega a velocidade toda. Não é só Vx e nem Vy, não. Então, Certo. qual desses objetos teve a maior velocidade de lançamento? Esse aqui, o V1, foi o que atingiu a altura maior. Teve componente Y maior. O 2 menor, o 3 menor e o 4 menor. Então, olhando aqui a questão de maneira rápida, que teve que ser lançado com mais velocidade foi o 1, que atingiu a altura mais alta. Era só isso mesmo. É que eu tava vendo as duas velocidades, eu fiquei meio confusa. Mas na verdade é só VY, né? Que tem que olhar, porque VX é igual para todo mundo. Não. A Vx não é Não, igual não. para todo mundo, não. Não. Porque quando você tiver, Lígia, um alcance igual, mas que levou mais tempo, aquela história, ó. Se, vamos dizer assim, ó, o alcance 1 foi o que teve maior tempo. Então, se a partícula passou mais tempo no ar, o Vx é menor. Pois é, foi aí que eu fiquei confusa. Eu concordo. A conclusão é aqui mesmo. Ó. E assim, para o cálculo de energia cinética, o que importa é a velocidade de lançamento, o V0. E esse V0, ele é, a qualquer instante, igual à soma dos quadrados, raiz da soma dos quadrados de Vx e Vy. Aí a dúvida é a seguinte, os Vx são diferentes. Porque quanto maior o tempo de
de movimento, mais fraquinho é o VX. Então, como é que eu vou saber se compensa mais o VX ou o VY? Porque para aumentar o VY, eu vou ter que diminuir o VX. Por quê, Ricardo? Porque o alcance é o mesmo. Para VY maiores, o VX é menor. Então, vamos tentar aqui encontrar uma expressão que nos dê mais segurança. Eu vou pensar numa expressão, galera, que é o seguinte. Ó, o alcance é igual. O que é o alcance? O alcance é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, de 2θ, sobre G. Bom, essa expressão me diz o seguinte. Gente, os alcances são iguais. Então, amarrando o alcance, pronto, essa expressão mata a questão, galera. Mata. Porque se o alcance é o mesmo para todos, o que nós podemos deduzir? O maior ângulo de lançamento, vai corresponder à menor velocidade inicial. Só que esse seno aí é dobrado. Vou pensar aqui. Porque seria 2 seno θ com a seno θ. A expressão seria boa? A resposta da questão é o C? É. E se eu for analisar essa expressão, a minha conclusão, todo mundo tem alcance igual. Então, para iguais alcances, o ângulo de lançamento maior exige menor velocidade. Não, mas isso aí não ajuda. Porque aí nesse seno 2θ vai estar contido seno e cosseno. Se fosse só no primeiro quadrante, se fosse θ, beleza, mas como é 2θ, aí lasca. Esse 2θ lasca, pessoal. Porque de início eu só pensei assim, quem está mais tempo no ar, quem alcança maior altura passa mais tempo no ar, né? Sim. Aí eu pensei, não, então, para ele passar mais tempo no ar, eu tive que jogar com mais velocidade, para ele subir mais e passar mais tempo, né? Só que aí depois que eu fui parar para pensar melhor, aí eu fiquei confusa. Porque assim, se você olhar só para a altura, só pode garantir o VY. Então, quanto mais alto, maior o VY. Mas para ganhar VY, ele vai ter que perder VX. Porque se ele ganha VY, aumenta o tempo. E se aumenta o tempo, todo mundo tem mesmo alcance. Então, quem tiver maior tempo no ar vai ter que ter menor componente X, para que tenha mesmo alcance. Essa expressão aqui é ruim porque ela ultrapassa o primeiro quadrante. Porque no primeiro quadrante, eu digo assim, ângulos maiores, senos maiores. Mas 2θ vai furar 90. Porque, por exemplo, para θ 30 graus, tudo bem, seno 60. Para θ 60 graus, eu já vou entrar no segundo quadrante. Então, essa expressão não ajuda. Só para ângulos até menores. porque ele não deu os ângulos, né? Então, para ângulos menores. Vou complementar e... Pois é, Lígia, porque para ângulos menores que 45, beleza, 2θ no máximo 90. Então, até 45 graus eu posso garantir que quanto mais alto for a partícula, tendo o mesmo alcance. Partículas que vão mais alto, elas têm que ser lançadas com velocidade maior. Velocidade, V0. Não só Vx ou Vy, V0. Mas que esse 2θ aí ele ultrapassa o primeiro quadrante. Porque se for 60 graus, 120, eu vou partir para o segundo quadrante. Não seria uma boa. E se eu for expandir, colocar 2 seno θ com seno θ, aí acaba de lascar. Eu vou ter duas variações, uma seno e uma cosseno. Então, assim, eu marcaria o item 1 baseado no que você falou. Para ir mais alto, tem que lançar com mais velocidade. Aí eu teria que esquecer da direção X.
E na direção X, todo mundo tem mesmo alcance. Ter mesmo alcance é dizer que quanto mais alta ela for, mais devagar ela vai se mover na horizontal. Então tem esse problema. Eu vou pensar um pouco mais nessa questão, porque de repente eu posso chegar numa expressão que garanta melhor. Porque essa do alcance só dá garantias até 45 graus. Se a questão dissesse, dado o ângulo entre 0 e 45 graus, perfeito. Eu diria com certeza que o alcance, desculpa, eu diria que com certeza as partículas que foram lançadas com maior ângulo tiveram menor velocidade. Eu vou pensar mais nessa questão, tá bom? Se eu pensei em qualquer coisa que eu gravo um vídeo e boto no canal. Seria interessante, porque aqui, gente, ó, todo muito mundo tem o mesmo confuso. alcance. É confusa. É muito confuso. Mesmo alcance e alturas diferentes. Quem vai mais alto gasta mais tempo e exige menos VX. Vou pensar e vou gravar esse vídeo para vocês e para a galera. E é de quem? Da UES. Pois Da é. UES, 2011. Tem que ser da UES, né? Da UES. Pois tá, meu povo. Pois um bom feriado para vocês. E até a próxima. Vamos manter contato no grupo, né? A gente vai conversando. Tá bom? Sim. Certo. Tá. Valeu. Bom dia. Tchau. Obrigada, Obrigada. professor. Tchau.